Paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer aos novos inscritos desse canal. Eu tenho recebido aqui mensagens de outros estados, de outros irmãos, até de Portugal, de pessoas que entram em contato comigo através de mensagens, e isso é muito gratificante. Eu agradeço a Deus por estar conhecendo outros irmãos em outros estados, né, em outros lugares. Não estão juntos, né, geograficamente falando, mas estamos juntos espiritualmente falando. E eu quero agradecer pelos novos inscritos, que agora é o número de 200 inscritos, já chegou no meu canal. E eu creio em Deus que chegará mais, né? Em 2 meses que esse canal foi aberto, já tem 200 inscritos. Eu agradeço o apoio do irmão Elcio, da Bahia, irmão Elcio de Jesus, do irmão Geraldo, que me apoiou e tem me apoiado muitos esses homens. E eu agradeço pela ajuda de todos vocês. E eu quero desejar, né, um domingo abençoado para todos. E eu postei uma mensagem ontem no YouTube, mas ela teve um probleminha aí na postagem, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou voltar logo em breve a pregar a mesma mensagem, amém? Então se inscreva no canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? O tema da mensagem é: nem no monte, nem no templo, mas em qualquer lugar. Ô glória! Esse é o tema da mensagem. Nem no monte, nem no templo, mas em qualquer lugar. Amém? E o texto principal aqui se encontra aqui em João, capítulo de número 4, versículo de número 19, que diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quem foi que falou isso aqui? A mulher samaritana. Jesus teve um encontro com essa mulher no poço de Jacó, onde essa mulher era uma mulher que era massacrada mentalmente, ou seja, o pessoal da época ali, por ela ser uma mulher que vivia fazendo as práticas da sua carnalidade, ela já tinha tido 5 maridos, né? E agora estava com outro marido que não era dela. E por conta disso, dessa sua vida, né, que não agradava a Deus e que trazia circunstâncias para a sua vida, né, diária, essa mulher, ela era mal vista pela sociedade da época. E Jesus marcou encontro com essa mulher ali em Samaria. E era necessário Jesus passar por Samaria. E ali no poço de Jacó ele tem um encontro onde ele pede água. Nós sabemos da história. E no discorrer aqui da conversa entre Jesus e essa mulher, porque eu não vou voltar muito lá atrás, então no versículo 19 Jesus diz assim, ó, a mulher diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece que Jesus era um profeta. Versículo 20: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jerusalém é onde ficava o templo onde os judeus iriam adorar, iam para as orações diárias do dia a dia. O templo era onde eles ofereciam sacrifícios, né? Os sacrifícios de animais, onde eram levados os dízimos, que não eram dinheiro, eram alimentos, né? A casa do tesouro. E esse mesmo templo foi profetizado por Jesus em Mateus 24, versículo 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada.
E realmente foi destruído o templo no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que os pastores de hoje não acreditam que Jesus veio, porque eles querem ver Jesus sobre as nuvens, e eles querem subir nesse corpo aí de ira, de contenda, de fofoca, de soberba, de presunção, de jactância. Doutor, a eternidade é um lugar de espíritos. Nada da terra poderá habitar na eternidade. Vocês erraram feio, doutor. Pastorzão, pregadorzão, teologão, vocês estão todos errados nesse entendimento que vocês absorveram errado, aprenderam errado e ensinaram errado e continuam ensinando errado, porque não querem largar a posição, né, que vocês têm, por conta também do dinheiro, tá bem? Que vocês sempre defenderam que dízimo é dinheiro. Então veja, e nunca foi dinheiro. Então veja, nossos pais adoraram neste monte, isso é a palavra da mulher falando. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus. Quem respondeu foi Jesus. Veja que quem falou foi Jesus, o Filho do Homem. Esse Jesus de Nazaré que estava ali, ele tinha duas naturezas, a de homem, a terrena, e a espiritual. O espírito que estava dentro de Jesus era o próprio Deus. Então veja, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, que era no templo, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora ou seja, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, glória, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, o que nós ouvimos e vemos no nosso dia a dia é a desonestidade no que tange o evangelho da graça. Eu volto a repetir aqui, nenhuma profecia bíblica, nenhuma profecia ainda tem para se cumprir, ou seja, todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Mas os homens, os líderes religiosos, os homens que estão na linha de frente, que não querem largar o osso, eles insistem em afirmarem que a adoração a Cristo, servir a Deus, é dentro de uma congregação. Você tem que vir. Isso é palavra dos doutores, os pastorzão, que sabe tudo, só que não. Que aprenderam errado e ensinam errado, ainda continuam ensinando errado, porque não são humildes de reconhecerem. Porque eles sabem que na graça não tem liderança. Na graça, a minha liderança, a sua liderança, se você for honesto, é o Espírito Santo, que é o seu pastor, que é o meu pastor. Na graça, a minha liderança sou eu. Primeiro é o Espírito Santo que me guia, segundo sou eu mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me guiar pela palavra, através da palavra. O Espírito Santo que está conectado com o nosso espírito, nós, quando estamos para fazer uma coisa errada, que não agrada a Deus e que desagrada, que vai nos prejudicar, o nosso espírito, ele
vai se conectar com o Espírito Santo e nós vamos entender que o que nós estamos fazendo não está agradando a Deus. Então, na minha vida mundana, terrena aqui, terrenamente falando, geograficamente falando, eu sei o que é bom e o que é ruim. Eu sei quando eu estou mais carnal e estou mais espiritual. Entendeu? Então Jesus aqui foi palavra de Jesus. Será, minha gente, que Jesus mentiu nesse diálogo aqui, quando ele falou para a mulher? Quando a mulher diz que, Senhor, vejo que tu és profeta. Porque Jesus disse para aquela mulher que ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora também não era dela. Entendeu? Porque a mulher disse que, Jesus diz, vai buscar seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disseste a verdade. Porque para Deus, o que importa é a verdade. Nós passarmos com a verdade. Doa quem doer. O evangelho da graça, ele vem acompanhado da verdade, meu irmão. Não é de mentiras, de falsificações, de inverdades. Como é que um líder religioso diz que está vivendo o reino de Deus aqui na terra, que o reino foi estabelecido e está esperando a vinda do Filho do Homem? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar para quê? Se o Espírito de Deus está dentro de nós, Jesus vai voltar para buscar você, buscar um corpo de carne e sangue cheio de maldade na carne. A eternidade, meu irmão, é um lugar de espírito. O Pai é espírito, os anjos são espíritos, os filhos que já retornaram são espíritos. O reino é espiritual, a palavra é espírito e vida. Não tem nada a ver, meu irmão. O problema é que eles, como homens natural, eles até ensinam, mas são naturais, porque eles levam tudo para o literal. Querem ver Jesus vindo nas nuvens para buscar a sua igreja. Onde é que está escrito isso? Viver um milênio aqui na terra e depois a igreja volta de novo. Jesus leva a igreja, vem buscar antes da tribulação, aí depois traz, passa 1000 anos e depois volta. Meu irmão, que patacoada é essa, meu irmão? Você quer ir viver na eternidade nesse corpo aí de carne e sangue? E ainda esses tais têm a cara de pau dizer que nós estamos pregando uma graça inventada. Ei, doutor? Eu acho que é o contrário. Eu acho que quem prega uma graça misturada é você. Uma graça que não tem nada a ver. Até alguns pontos até que batem. É verdade. Mas a maioria do que vocês falam não tem nada a ver. Como é que você está dizendo que está vivendo o reino de Deus aqui na terra e está esperando a volta de Cristo, se a segunda manifestação da volta de Cristo foi para estabelecer o reino de Deus, o reino que é espiritual? Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. E vocês vivem enganando os incautos. Eles estão com medo, estão perturbados, os líderes religiosos. Estão perturbados, sim, estão perturbados. Eles vivem passando aí recado para ninguém assistir. Os incautos não assistirem os pregadores do YouTube. Mas os próprios líderes, pastores, eles vivem assistindo. Eles, como eu falei na outra mensagem, eles pegam aquilo que nunca ouviram dos pregadores do YouTube e levam para dentro das suas congregações para dizerem que foi Deus que revelou a eles que eles são os homens sábios. Aquilo que apraz a eles, aquilo que não apraz, eles jogam num cesto de lixo. Eu faço uma pergunta, doutor. O que foi que Jesus estava dizendo aqui? Que a adoração seria no monte ou seria lá em Jerusalém no templo? Porque quando ele diz nem em Jerusalém, estava falando do templo
que existia lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, onde foi destruído no juízo de Deus, no dia da vingança do Senhor, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, quando ele veio em juízo contra Israel. Jesus aqui está falando antes da cruz. Jesus aqui está falando antes do ano 70. A mulher disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Olha a declaração da mulher. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O povo judeu era um povo religioso que todos os dias eles iam ao templo adorar, levar os dízimos na casa do tesouro. E hoje a casa do tesouro somos nós, ô glória. Nós somos casa espiritual. 1 João capítulo 2 está escrito: para oferecermos sacrifícios vivos e agradáveis a Cristo, ao nosso Pai. Então veja, ele disse, aí, olha o que Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não vamos ler o versículo 20 novamente? Nossos pais adoraram neste monte, palavra da mulher, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, ou seja, é no templo em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, que era no templo, adorareis o Pai. A hora vem. Olha, aí versículo 22. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e já chegou. Mas a hora vem, Jesus disse, e já chegou. Há 2000 anos atrás, Jesus disse, mas a hora vem, e já chegou. Não vai chegar ainda, Jesus disse, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ô glória, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A pergunta é, pastorzão, teologão, doutorzão, pregadorzão, sabe tudo só que não. Qual a interpretação sua, doutor? O que era que Jesus estava falando aqui para essa mulher? Porque a mulher perguntou, a mulher disse, nossos pais adoraram no monte. E vós dizeis que a adoração é em Jerusalém. Jesus disse, nem no monte, já chegou a hora. Vai chegar a hora e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém, no templo. Jesus está dizendo, é em qualquer lugar, ô glória. Hoje eu fiz um culto com minha esposa aqui, um culto racional. O culto é racional. A adoração é racional, meu irmão. Servir a Deus é no Espírito, adorar a Deus é no Espírito. Ser grato a Deus é no Espírito. Se eu quiser me reunir, porque hoje para eu me reunir hoje em algum lugar, eu desejo muito, mas se tiver graça sem mistura, graça sem heresia, se tiver um pouquinho de fermento levedo a toda a massa, é lei. E Paulo disse, ou é lei ou é graça, meu irmão. Você quer passar uma imagem que está pregando em graça e que nós que estamos errados, quem está errado é você, rapaz. E vocês, por não ter argumentos, vocês vai para o contra-ataque, vai para o ataque contra nós, pregadores da graça. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. O que era... Doutor, me responda, doutor. Eu sei que você assiste minha mensagem, doutor. Eu sei que você assiste. Me responda aqui. O que era que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que a adoração era no monte e também poderia ser no templo? Ou Jesus estava dizendo que... Olha o que ele diz aqui, ó. Olha. Disse-lhe Jesus... Mulher, crê e a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Jesus estava dizendo que era no monte para adorar, e era no templo,
Hoje Jesus está dizendo, era em qualquer lugar, porque o Pai é Espírito. É em qualquer lugar, doutor. Pare de ser desonesto com a palavra de Deus. Pare de ser desonesto, como é que tem um tal aí. Tem uns que disseram que confirmava e ensinava que inferno era sepultura, sim, porque já ouviu dos pregadores da graça. E agora voltou atrás novamente, estão voltando atrás, dizendo que inferno não, inferno existe. Você está entendendo? A camuflagem que eles fazem, ora diz que sim, ora diz que não. Então quer dizer que Jesus, aqui, está escrito, doutor, não está escrito. Você não vai pelo que está escrito? Então, aqui está escrito, Jesus estava dizendo que chegaria a hora, e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém, no templo. Mas se Jesus está dizendo, é em qualquer lugar, porque o Pai é Espírito. Jesus estava dizendo o contrário, está escrito ou não está escrito? E por que vocês continuam a enganar os incautos? Sabe por quê? Porque Deus sabe quebrar soberbo, meu irmão. Deus sabe quebrar soberbo, porque alguns tais aí, antigamente, a soberba é tão grande que se gloriavam. E o quadro foi reduzido. Nós, pregadores da graça, nós não pregamos aqui que é contra ninguém ir a uma congregação se reunir como igreja. Porque para adorar e servir a Deus não precisa estar numa congregação não. E ser grato a Deus. Quem foi que disse isso, doutor? Você é tão estudado. Você sabe tanto, meu irmão. Agora, uma coisa eu volto a falar. Pregar para quem não sabe, meu irmão, é fácil. Para os incautos, que são filhos de Deus, são, mas olha, não tem conhecimento. Outra coisa, doutor, é você pregar, meu irmão, para quem sabe um pouquinho também. A pancada do bomba é outra, meu irmão. Por isso que eu sou perseguido aqui em João Pessoa, Paraíba, mas eu não estou nem aí para você, nem para ninguém. Pode falar o que quiser de mim. Pode denegrir minha imagem, pode tentar denegrir meu caráter, pode procurar passado para querer falar mal de mim. Eu não vivo de passado, meu irmão. Se eu tivesse aqui, se esse canal e a minha pessoa fosse para usar das mesmas armas que alguns aí fazem contra nós e contra mim, eu não iria usar passado, eu iria usar o presente. Passado não, mas o seu presente eu iria usar. Você sabe do que eu estou falando, doutor. Mas eu não quero fazer isso, sabe por quê? Eu não quero fazer isso. Porque cada um dá o que tem, meu irmão. Eu prego a palavra de Deus. Se eu fosse usar das mesmas armas que vocês usam, que alguns tais aí usam, alguns líderes religiosos, eu ia usar não o seu passado. Porque quem vive passado é museu. Eu ia usar o seu presente. Mas esse canal, meu irmão, não é para usar. Não é para denegrir a imagem de ninguém. Mesmo que você não concorde, mesmo que você tente nos atropelar, mesmo que vocês vivam aí, alguns, não são todos líderes religiosos, mas alguns, até alguns que dizem que estão em graça. Vocês, assassinos de irmãos, vivem assassinando, apedrejando nós com palavras, nos caluniando, nos denegrindo nossa imagem, nos afrontando. Em vez de pregar a graça, o evangelho, vocês pregam ira, incitam ira. Cadê a transformação, doutor? Cadê a graça que educa? Cadê a misericórdia? Cadê o amor, a compaixão? Só de boca. Só de boca, meu irmão. Nós temos que viver na prática. Eu não posso usar não porque minha carne é assim. Não. Mas eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não vou atacar ninguém denegrindo imagem, nem falando mal. Eu não. Porque esse canal aqui é para denunciar.
E vou combater. Doa quem doer, goste quem gostar. Porque para isso eu tenho coragem, meu irmão. Vou continuar assim, vou. Jesus, voltando para o texto, Jesus não estava dizendo assim, mulher, vai chegar a hora e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém no templo devem adorar o Pai. Olha o que ele diz aqui no versículo, vou ler novamente para terminar. João capítulo 4, versículo 19. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, lá no templo, né, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, palavras de Jesus, meu irmão. O que estão falando, dizendo que Jesus é mentiroso, que Jesus errou, que Jesus mentiu, é um absurdo, porque se eu nego, se eu digo, se eu prego o contrário, além do que está escrito, eu estou dizendo que Jesus era um mentiroso, era um falso profeta. Meus irmãos, caiam em si, analise cada palavra, o que estão ensinando. Entendeu? Analise, meu irmão, não seja enganado como eu fui enganado um dia. Entendeu? O culto é racional, é em qualquer lugar. Você está aqui, ó. É uma intimidade com Deus diariamente. É contínuo. É todos os dias o culto racional. É uma intimidade, é um relacionamento com o Pai. É isso que é o culto racional. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Não é uma área geográfica que é para adorar o Pai. Não é no monte, não é só no templo, feito por mão de homens, nos redios de 4 paredes. É em qualquer lugar, meu irmão. Se você quiser se reunir, se reúnam. Eu estou louco, ansioso para quê? Mas é uma ansiedade boa, não desequilibrada, mas moderada. Eu estou numa expectativa que um dia vai ter um lugar onde eu vou me reunir em graça, numa graça limpa, numa graça pura, sem mistura, sem retoques, numa graça sobre graça, numa graça sem mistura, numa graça sem fermento, numa graça sem heresia, numa graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu desejo, eu almejo estar num lugar, quando eu quiser me reunir, não por uma ditadura, por uma autoridade de um homem, porque na graça não existe, meu irmão, liderança. Não existe líder, por isso que esses homens não querem largar o osso, porque querem estar na linha de frente, para que as pessoas venham subjugadas a ele, sabe? Mas comigo não, doutor. Comigo não, neném. Deixei de ser guiado por homens há muito tempo. Faz 1 ano já, doutor. Estou vivendo em paz com Deus, com meu papai. Estou vivendo em paz. Por mais que as pessoas tentem tirar minha paz, mas não tiram não, meu irmão. Porque a paz, ela está dentro de mim. A paz que excede todo entendimento ou glória. Estou no descanso do Pai. Em meio às lutas, em meio às adversidades. Eu sou o que eu sou pela graça. E ninguém, nunca mais eu serei liderado por homem. Quem me lidera é Deus, é o Espírito Santo. E eu mesmo também. Porque eu sei o que é bom e o que é ruim. Esses homens, eles vivem, falam tanto de amor que eles vivem apelando para nós que estamos em graça, nós que não estamos mais nas congregações com ele lá, eles vivem apelando para a gente cair. Ei, doutor,
Deus, o Espírito Santo não vai me deixar, a graça não vai deixar eu cair. Não. Se você está pensando isso, tenha cuidado vocês. Porque aquilo, o mal que eu quero dos outros, o mal vem para mim. É a lei da semeadura. Tu planta, tu vai colher o que tu vai plantar. O que tu planta, tu vai colher. Entendeu? Então veja, Jesus diz, disse-lhe Jesus, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, doutor, é em espírito. Não é numa congregação, numa área geográfica, não. Não, você tem que vir, porque, olha, tem que adorar a Deus, tem que servir a Deus, tem que fazer a obra. Oxe, que obra, meu irmão? Porque Jesus está voltando e esse evangelho vai ser pregado, né? Todo mundo tem que ouvir. Como? Se o evangelho já foi pregado em toda criatura. Vou voltar a mensagem que eu preguei no YouTube e não deu certo. Foi um problema aí de gravação. Não, doutor. O contexto que Paulo pregava, que os discípulos pregavam, era um. O nosso contexto é outro. Claro que hoje eu prego para tirar os incautos da escravidão de homens. Escravidão de homens nunca mais. Aí Jesus diz aqui, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou glória, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Já hoje eu adorei a Deus com meu pai, a meu pai aqui com minha esposa aqui na mesa, tomamos café da manhã e entramos num culto racional aqui. Isso é adorar a Deus, meu irmão. Isso é servir a Deus. Aí ele diz aqui, Deus é espírito, ou glória. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Servir a Deus é no espírito. Adorar a Deus é no espírito. Se você quiser ir numa congregação para adorar, ou seja, para se reunir com os irmãos, isso é bom para a carne. É bom, porque eu também quero um lugar que prega a graça sem mistura da lei, sem heresia. Entendeu? Mas a adoração a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus é no espírito, doutor. Jesus mentiu? Jesus estava dizendo que era adoração, não. Jesus respondeu para a mulher assim, mulher, a adoração é no monte e a adoração é no templo. Jesus falou isso? Quem ia no templo ali eram os religiosos. Os judeus que eram um povo religioso. O templo hoje, na nova e eterna aliança, João disse, e na nova Jerusalém, eu não vi templo nenhum, santuário nenhum. Sabe por quê? Porque o templo somos nós, oh glória! Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, doutor. Entendeu? Aí agora eu me congratulo com a palavra do irmão Geraldo. Ele diz assim, é na casa, na varanda, ou numa casinha de sapê, ou no mar, ou no avião, ou no navio, ou no shopping, ou numa praia, ou no aniversário, eu estiver ali, de repente eu estou se conectado com o Pai. Culto racional. É isso, doutor. É isso que vocês não me enganam mais. E esse canal aqui é para ensinar o que é graça, o que é verdadeira graça. O que é o verdadeiro evangelho, boas novas, boas notícias, e não incitar ira. Que evangelho é esse, meu irmão? Será que o povo não vê isso? Mas o povo vê, porque o povo comenta. Os comentários aí é direto, chega ao meu ouvido. A gente vê aí o pessoal comentando. Que evangelho? O evangelho edifica a vida das pessoas. E não promove dissensões, contendas, iras, maldade. Que evangelho da graça é esse, meu irmão? Então, meu irmão, essa palavra. Jesus disse para aquela mulher, nem no monte e nem no templo. Ele disse, é em qualquer lugar. Porque o Pai é Espírito e Ele está procurando
aqueles que o adorem em espírito e em verdade, amém? Eu adoro na minha casa, adoro em qualquer lugar. Nós que estamos em graça, a gente não pregamos que é proibido ir numa congregação. Se reunir, meu irmão, que é bom. Agora, eu não tenho mais estômago de se alimentar de capim seco, de uma graça misturada com fermento da lei e de capim seco de ouvir uma falsa graça aí que estão pregando que tudo é da vontade de Deus. Eu não tenho estômago para isso. Por quê? O meu alimento hoje é mocotó, meu irmão. Que alimento é esse, irmão Carlos? É um alimento de uma graça limpa, de uma graça pura, de uma graça sem mistura, de uma graça sem heresias, de uma graça sem fermento, de uma graça sobre graça, de uma graça sem retoques, em espírito e em verdade. Por quê, irmão Carlos? Porque a graça é uma democracia espiritual, amém? Graça, paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Vamos que vamos. Dê seu like, compartilhe e deixe as suas... como é que se diz? Deixe os seus comentários. Ative o sininho para receber todas as notificações que eu postar na plataforma do YouTube. Para você receber e aprender. E juntos nós, eu daqui, você daí, e juntos nós crescemos na graça e no conhecimento do Pai. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Até mais.